Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez eu me dirijo a você, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde você se encontra. Te agradeço por nos assistirmos e te peço desculpas porque hoje, infelizmente, eu não consegui me conectar à internet, com problemas na internet, mas essa semana eu vou resolver esse problema para que nós possamos estar fazendo as nossas lives aqui, né, o nosso culto ao vivo. Eu te agradeço por me acompanhar, por me assistir, e eu quero também chamar a sua atenção para um canal que eu tenho no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, o meu nome lá, você vai clicar em Amaury Moreira, você vai me encontrar lá, e eu gostaria que você me acompanhasse lá, se inscrevesse no meu canal, porque toda vez que eu fizer um vídeo gravado, né, ou mesmo ao vivo, nós vamos estar postando lá no YouTube, ok? Então me acompanhe lá no meu canal no YouTube, Amaury Moreira, tá bom? E assim nós vamos estar mais conectados aí, em nome de Jesus. Amém? Eu queria também me justificar que eu estive ausente aí durante algum tempo aí do Facebook, né, das redes sociais, não estava fazendo live porque eu tenho dito que nada pode me dominar. As redes sociais não podem me dominar. E ainda que seja para fazer vídeos online, né, fazer as lives, ainda que seja para pregar para você, deixar uma palavra para o seu coração, ainda assim, eu não posso e não quero e não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Por isso, eu estive ausente essa semana, ok? Mas hoje nós estamos aqui e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração, para a edificação da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. A palavra que nós vamos meditar nessa noite, ela se encontra no Salmo 46. Eu vou ler aqui o Salmo 46, que nós vamos usar esse texto para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Acompanhe aí na sua residência, no seu trabalho, onde você estiver, né? Acompanhe aí o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Este é o Salmo de número 46, que nós vamos ter por base hoje para a nossa breve meditação aqui em nome de Jesus. Amém? Olha só, irmãos, eu percebo que nesse salmo, o Salmo de número 46, o salmista nos chama a olhar para Deus como nosso refúgio e fortaleza. Deus como socorro bem presente na angústia, em algumas versões aí, nas tribulações. Se nós estamos vivendo um momento de angústia, um momento de tribulações, o salmista está nos orientando que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O que me faz entender que o nosso relacionamento com Deus não exclui de forma alguma enfrentarmos tribulações, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito coletivo, como nossa nação e todas as nações do mundo estão vivendo
nessa hora, né? Nesses dias, nessa época. A conclusão do salmista é que, embora admita que há tribulações, que há tempos trabalhosos, né? Embora ele admita que nós vamos ter problemas, e agora esse problema aí da pandemia, ele vem trazendo para nós que nós podemos viver o socorro e a intervenção de Deus. O versículo de número 2 diz exatamente isso. Olha só, o versículo de número 2 diz assim, olha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O salmista está nos chamando a nós confiarmos em Deus, a nós colocarmos a nossa confiança em Deus, porque Ele é um Deus que se faz presente na nossa vida. Portanto, não temeremos. Eu acredito que esse deve ser o posicionamento de fé e confiança de todo cristão que de fato entende a natureza do seu relacionamento com Deus e que sabe que é o poder de Deus, que pode confiar no poder de Deus e que pode descansar em Deus. Então, nessa noite, entenda, eu quero trazer para você uma palavra, não será uma pregação ou um ensino, como costumo fazer, tá? Nessa noite eu quero trazer uma palavra específica para a crise que estamos vivendo. O Brasil e o mundo está vivendo. Com relação ao coronavírus e à Covid-19, o Senhor tem colocado algumas mensagens no meu coração, algo para nós estarmos meditando. Então eu vou dividir essa palavra de hoje, eu vou dividir essa mensagem de hoje em 2 tópicos. O primeiro tópico é como agir agora, nesse momento. Como agir agora, nesse momento. O segundo tópico, nós vamos conversar sobre o que o futuro nos reserva. Sim, é importante nós sabermos como agir agora, nesse momento, e também nós sabermos o que o futuro nos reserva. Então, o primeiro tópico da mensagem é como agir agora. Saber uma coisa, irmãos, que essa crise, ela é real. Essa pandemia, essa enfermidade, ela é séria. Tem gente me perguntando na rua assim, pastor, é sério? E eu digo, é sério. Tem gente dizendo que a taxa de mortalidade é apenas de 3,5%. É verdade. Pesquisas, homens entendidos no assunto, têm feito aí levantamentos e têm percebido que a taxa de mortalidade é de 3,5%. É verdade. Mas se nós considerarmos que no Brasil, segundo o IBGE, em 2019 tinha uma população de 210 milhões de habitantes, se considerarmos que 1%, somente 1% da nossa população vai contrair o vírus, nós estamos falando em aproximadamente 2 milhões e 100 mil pessoas. Se aplicarmos a esse número, 2 milhões e 100 mil pessoas, se nós aplicarmos os 3,5%, que é a taxa de mortalidade dessa enfermidade, nós vamos achar 70 mil mortos. 70 mil mortos. É um problema muito sério, irmãos. É um problema muito grande, é algo muito grave. E olha só, um dos problemas dessa situação é que tenho visto pessoas com mais de 70 anos dizer que nunca viu nada igual. Já vi várias pessoas dizer que existem doenças que matam mais do que essa Covid-19, essa pandemia. Isso também é verdade. Mas eu quero dizer aqui para você o seguinte, mata, mas não com a mesma intensidade, né? que esse vírus tem representado, né? vem representando aí, ó, no sentido de trazer um colapso no sistema de saúde. Ainda que outras enfermidades matam igual ou matam mais, nós nunca corremos o risco, nós nunca tivemos o temor de ver nos nossos hospitais sem vagas para internar as pessoas, não é verdade? Por mais que as enfermidades tenham matado. Falam muito de outras mortes aí que matam mais do que a Covid-19, mata mais do que o coronavírus. É verdade.
Mas só que esse coronavírus, a taxa dele de contaminação é muito grande. Tem pessoas que estão em filas de hospitais, tem pessoas dentro de ambulâncias esperando para ser atendida, porque em alguns estados da nossa nação, louvado seja Deus que Minas Gerais ainda está sob controle, né? Tá controlando melhor isso aí, mas a verdade é que em muitos estados da nossa federação, né, muitos estados já entrou em colapso, já não existe mais leitos, então por isso é que a coisa é tão séria, né? A verdade é que nós teremos que lidar com esse problema e penso que ele não será resolvido de forma imediata. E a melhor medida é a prevenção. O melhor para o momento, eu estou dizendo que o primeiro tópico da mensagem é o que fazer agora, como agir agora, neste momento, e o melhor para o momento é o isolamento social. Portanto, fica aqui o meu apelo, você que pode, tem pessoas que não podem, você que pode, fique em casa. Fique em casa. Se for necessário sair, saia sozinho. Sempre que possível, saia sozinho. Nós temos visto na televisão, né? Famílias inteiras saindo para ir ao supermercado, né? Agora com essa ajuda do governo aí, com essa ajuda aí de R$600 aí para as pessoas que estão desempregadas, né? Esse auxílio emergencial aí, grandes filas estão formando nas portas da loteria, das loterias, né? Das agências da Caixa, e eu entendo que essas pessoas estão precisando desse dinheiro, tem que sair, eu entendo tudo isso, mas eu disse aqui, vou repetir, você que pode, você que tem condições, fique em casa, se isole na sua casa, ok? Eu tenho visto pastores aí chamar a atenção de membros da sua igreja, eu tenho acompanhado algumas lives aqui, e eu tenho visto aí alguns pastores chamando a atenção da sua igreja, falando que isso é falta de fé, exortando a igreja, que tem que estar no culto. Eu discordo desse meu amigo pastor. Eu não estou aqui querendo apontar defeito, não. É que cada um tem uma visão da situação, né? Cada um tem uma visão, tem uma maneira de se apresentar, né? Tem uma maneira de expor a situação. Então eu quero aqui, com todo respeito, discordar dos meus amigos pastores que ficam fazendo pressão para as pessoas estarem na igreja, que ficam exortando a igreja, que ficam dizendo que isso é falta de fé. Eu quero chamar a sua atenção para esse vídeo. Preste atenção, nós vamos falar aí durante o decorrer desse vídeo. Se alertar você para ficar em casa, você que pode ficar em casa, se chamar sua atenção para isso, se isso é falta de fé. Durante o decorrer desse vídeo, nós vamos estar aí meditando nisso daí, sobre se é falta de fé ou não, ok? A verdade, irmãos, é que esse contágio ele vai atingir muita gente. Mas a questão é, se dermos espaço de tempo, o SUS não vai entrar em colapso. Esse é o X da questão. Muitas pessoas vão ser contaminadas, mas se nós dermos espaço de tempo, né? Se nós achatarmos essa curva, que é o que eles falam aí, né? As pessoas entendidas no assunto falam de achatar a curva. O que é achatar a curva? Nós aumentarmos esse espaço de tempo onde as pessoas são contaminadas, porque se nós diminuirmos esse espaço de tempo, né, ou prolongarmos essa curva aí de contágio, as pessoas vão ter sempre leitos disponíveis nos hospitais. Porque é bem verdade que muitos são internados, se recuperam e voltam para suas casas. Infelizmente, alguns perdem a vida, né? Mas de uma forma ou de outra, vamos encontrar vagas nos hospitais. Por isso, é necessário nós nos recolhermos nossa casa, nós obedecermos aí ao isolamento social, né? O colapso no SUS, irmãos, não se resume apenas aos que estarão com o coronavírus. Nenhum tipo de qualquer outra emergência poderá ser resolvido. Eu ainda vi há alguns dias na televisão pessoas que estão em tratamento de câncer, né, que fazem quimioterapia, radioterapia, e que vão para o hospital e não conseguem um atendimento porque não tem vaga no hospital. Os médicos estão super ocupados tratando daqueles que têm o coronavírus, daqueles que contraíram a Covid-19. Por isso, é importante nós nos isolarmos, nós permanecermos nesse isolamento social.
Então, nesse momento, a melhor medida é a prevenção, né? Estou dizendo de como agir no momento. A melhor medida é a prevenção. Países lá fora, irmãos, como, por exemplo, a Itália, estão mostrando para o mundo que não acreditaram que a coisa era assim tão séria. A prevenção ou isolamento social seria necessário. Agora, a Itália e outros países do mundo estão pagando uma conta muito cara. Então, o meu apelo a você que me assiste e vai estar assistindo esse vídeo, e a todos os brasileiros não vamos pagar o preço que os países lá fora estão pagando. Os Estados Unidos já passou de 60 mil mortos. Não vamos pagar o preço, irmãos. É muito triste. Você pode? Fique em casa. Amém? Você que é cristão ou não, você que é evangélico ou não, fique em casa. Para ver melhor as medidas que nós devemos tomar, alguém diz assim, olha só, os prejuízos financeiros, como que fica o prejuízo financeiro? Eles serão sem precedentes, irmãos. É verdade. O que está por vir depois dessa pandemia vão ser algo financeiro, uma recessão muito grande, sem precedentes na história. É verdade. Mas é melhor encarar o prejuízo financeiro e lidar com ele a ter que lidar com perdas de vidas e um colapso no SUS. O aspecto financeiro não é e nunca será mais importante que vidas. Alguém pode estar se perguntando, o coronavírus vai embora depressa? Provavelmente não. Por isso é importante tempo para lidar com isso. Até para não colapsar o SUS, a ciência está pesquisando, irmãos, novos remédios, vacinas, aprofundando nos estudos da cloroquina, que é um medicamento promissor para o combate a esse vírus, né? Outros medicamentos aí, tem um antiviral aí que também está sendo testado nos Estados Unidos e diz que o tempo de internação das pessoas não é a cura, não é a vacina, é um tratamento em que diminui a permanência da pessoa no hospital em até 4 dias. Ou seja, isso daí já vai folgar os sistemas de saúde no mundo inteiro, né? Então, por isso é importante nós combatermos esse vírus aí com o nosso isolamento social. Enfim, irmão, encontrar o melhor tratamento. A medicina está debruçada para isso, né? Os médicos, os cientistas estão debruçando em cima dos seus laboratórios, lá dos seus livros de pesquisas, para encontrar o melhor tratamento. Além da prevenção, que nós já estamos batendo nessa tecla, né? Vemos aqui falando disso. Como fica a parte espiritual? Você que é cristão, você que é membro de uma igreja evangélica, você que não é membro de nenhuma igreja, existe uma vida espiritual e a pergunta que você pode estar me fazendo e como fica a parte espiritual? Alguém me perguntou, pastor, e a fé? Como se tudo que você precisa, tudo que nós precisamos neste momento é só acreditar e não ter nenhum tipo de prevenção. Quando nós falamos de fé, como que fica a minha fé? Parece que tudo que nós precisamos é acreditar, é ter fé, e não precisamos de nenhuma prevenção. Então, nós precisamos entender, como cristão, a visão na perspectiva bíblica a respeito do assunto. Eu creio na proteção do Senhor. Ora, se creio, toda a minha vida é protegida pelo Senhor. Toda a minha casa, a minha família é guardada pelo Senhor, sim. Eu creio nisso. Porém, isso não significa, a não ser que eu duvide que nós devemos ser previdentes. Não, irmãos, de jeito nenhum. Eu creio na proteção do Senhor, sim. Porém, isso não quer dizer que eu não devo ser uma pessoa previdente. Não. O Salmo de número... O Salmo não. É Provérbios, número 27, versículo 12. Presta bem atenção. Porque eu quero me dirigir a você que às vezes está em casa
e está preocupado porque não vai na igreja, né? Não está podendo ir na igreja, acha que não deve ir. E aí a coisa se complica ainda mais para você porque o seu pastor te exorta e chama a atenção que você tem que estar na igreja. Então, olha só, olha o que diz o Provérbios. O que eu vou dizer aqui, irmãos, a respeito de ficar em casa e não estar na igreja, são textos bíblicos. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu falei isso aqui num outro vídeo, que é baseada com respaldo bíblico. Eu não falo nada tirado da minha cabeça. É palavra. É palavra. Palavra, palavra, palavra. Somente a palavra. Eu não uso nada mais do que a palavra. É somente a palavra. E, infelizmente, nós vemos pastores usando tantas outras coisas, na verdade, que não tem respaldo bíblico, como copo d'água, orar para copo de água, sabe? Lencinho ungido, toalhinha, sal grosso, tudo isso é amuleto, irmãos, tudo isso é dar carona para Jesus, né? Constrói-se no altar lá alguma coisa e chama o irmão lá na frente para tocar naquilo, como se aquilo tivesse algum poder de abençoar. Eu já vi igrejas aí, irmãos, pondo no altar um gigante inflável e chamando os membros para tampar pedra no Golias, para derrubar o Golias da sua vida. Eu já vi pessoas imitando lá no altar da sua igreja um monte chamado Monte Sinai, e as pessoas vão lá tocar nesse monte para Deus falar com elas. Eu já vi pessoas colocar no altar das suas igrejas mantos e falar que aquilo é o manto de Jesus. Chama as pessoas lá na frente para tocar no manto de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso é idolatria e nada disso tem respaldo bíblico. É só palavra. É só palavra. Eu acho engraçado que esses mesmos pastores que usam dessas artimanhas aí para prender as pessoas, para mexer com o emocional das pessoas, agora ficam falando que eles não têm fé para estar na igreja. A fé, irmãos, a fé ela é algo abstrato. A fé está lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e é a prova das coisas que eu espero. Eu não preciso ver manto no altar, eu não preciso ver Golias no altar, eu não preciso ver copo de água, eu não preciso ver o Monte Sinai, eu não preciso de nada disso, irmãos, é só a palavra de Deus, é só Jesus. Essas pessoas estão querendo dar carona para Jesus, eles estão achando que Jesus precisa de ajuda. Não, é só o poderoso nome de Jesus Cristo, irmãos, e mais nada. E é por isso que eu vou pregar para vocês sempre dessa forma. É só a palavra de Deus e mais nada. Ela é suficiente, ela tem todo o poder. O evangelho de Jesus Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que ela é enviada. Essa palavra é enviada para salvar o homem. É para libertar o homem, é para transformar o homem. Meu amigo pastor, você que está assistindo esse vídeo, com todo respeito, com todo amor no meu coração, tira do seu altar, para não chamar de palco. Porque às vezes colocamos tantas coisas no altar que ele deixa de ser altar e passa a ser palco. Limpa o palco, tira do seu altar essas coisas que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tira esses amuletos do altar. Pregue a palavra do Senhor. Voltando para a mensagem, irmãos. Quando as pessoas te acusam que é falta de fé não ir na igreja nesse tempo, eu quero deixar aqui para você alguns textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Provérbios, no capítulo 27, versículo de número 12, está escrito assim, olha, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Ok? É o que diz aí, ó. O prudente, ele vê o mal e se esconde. O ingênuo segue em frente. Ele vê o mal e segue em frente. E ele vai sofrer as consequências. Tem muita gente que não consegue enxergar o ensino bíblico a respeito de cautela, a respeito de prudência. Deus prometeu nos proteger. Isso é um fato. Você vai encontrar na Bíblia repetidas vezes, repetidos textos que nos dá esse entendimento, que Deus nos protege. No entanto, você lê no Salmo 127,
Versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque o Senhor guarda a cidade, não é necessário a sentinela. A Bíblia não diz isso. Porque o Senhor guarda a cidade, não é necessário a sentinela. Ele está dizendo que é o Senhor quem guarda a cidade. Se ele não guardar, é em vão a sentinela. Mas ele não diz. Em outras palavras, irmãos, a prevenção e prudência em relação à nossa segurança é algo bíblico. No entanto, se acreditarmos só nas medidas naturais e excluirmos Deus, aí estaremos correndo um sério perigo. Se nós acreditarmos somente nas nossas prevenções, somente nos nossos meios naturais de nos protegermos e nós abandonarmos Deus, não é isso que eu estou dizendo, tá, irmão? Porque nós vamos ter um grande e sério problema. Nós vamos correr um perigo muito grande. Não coloco palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que nós devemos abandonar a Deus e acreditarmos somente no nosso poder de nos prevenirmos. Somente no nosso conhecimento, na nossa prevenção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia, ela não descarta nós sermos o que? Prudentes na relação, no que diz respeito à previdência, né? a nossa proteção, a nós sermos homens, mulheres, sermos um povo que devemos ter consciência da necessidade de nós sermos prevenidos. Amém? Por outro lado, irmãos, nós não podemos ir de um extremo ao outro, ok? Porque confiamos em Deus, podemos excluir as medidas naturais. Então, há uma combinação. Nós precisamos entender esse equilíbrio. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 8, presta bem atenção que diz a palavra do Senhor no que diz respeito à prevenção. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, diz o seguinte: quando você construir uma casa nova, faça uma parede no terraço. Está escrito parapeito. Você sabe o que é parapeito? Uma proteção no seu terraço, para que ninguém caia lá de cima. E lá disseram dizendo assim, olha, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se de algum modo cair alguém do terraço. Olha só, o próprio Deus está falando, se você construir uma casa nova, quando você construir sua casa, você faz um parapeito lá, não é isso? É para proteger as pessoas para não cair lá de cima e você dessa forma trazer preço de sangue sobre a sua casa. Deus não exclui, irmão, a nossa parte na prevenção. Parapeito é para nos guardar. Nós não podemos espiritualizar tudo. Nós não devemos espiritualizar tudo. Nós não devemos tudo jogarmos para Deus. Nós não devemos, irmãos, tudo jogar para Deus. Tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para eu fazer. Quando você construir uma casa, faça um parapeito. Senão você deixa lá sem parapeito e fala assim, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, ninguém vai cair não, porque Deus vai tomar conta. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina, que é nessa hora de pandemia, que você é filho de Deus, que você vai para a igreja e que você não está nem aí, e que Deus vai te guardar, que Deus vai te... Isso é tentar a Deus, irmãos. Isso é tentar a Deus. Lembra da tentação de Jesus, lá no deserto, São Mateus capítulo 4? Lá Satanás se apresenta para ele e fala com ele. Atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos darão a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, vai te segurar pelas mãos para não cair. Jesus fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se agora existe um momento que nós nos recolhermos, é para nos recolhermos. Aí lá o livro, a Bíblia fala para nós, né? No livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, não é mesmo? Então agora é tempo de recolhermos. É tempo de deixarmos de abraçar. Não está lá? É isso aí, é tempo de deixar de abraçar. Fique em casa. Fique em casa. Deus está dizendo, irmãos, que ao invés de espiritualizar tudo, que ninguém vai cair do terraço, né? Que Deus vai guardar, levante um parapeito. Isso porque aquilo que nós naturalmente podemos fazer, não podemos transferir para Deus, irmãos. Não podemos terceirizar tudo para Deus. Hoje está na moda aí terceirização. Terceirizar tudo. Não podemos terceirizar tudo para Deus, não. Isso, irmãos, deixa de ser fé
começa a entrar num terreno não apenas de presunção, mas de leviandade e contrariar deliberadamente a palavra de Deus. Ué. Isso aí deixa de ser fé. Isso daí, quando você faz alguma coisa contrariando a palavra de Deus, deixa de ser fé, irmão. Isso aí passa a ser leviandade. Isso aí passa a ser tentar o Senhor nosso Deus. Não é verdade? O Salmo 91, versículo 10, o que está escrito lá? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, fica na sua tenda. Não saia da sua tenda. Ok? Lá está escrito, o Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Portanto, fique na sua tenda, não saia da sua tenda. O que precisamos entender é que a fé não exclui a prevenção e nem a prevenção exclui a fé. Digo mais, nesse momento a fé deve ser usada em oração, crendo que esse mal deixará não somente a nossa nação, mas todas as nações do mundo. Eu olho para aqueles que não estão preocupados com a prevenção e não consigo ver muitas vezes o reflexo do espírito cristão que nós devemos manifestar. Ouvi um cristão dizer outro dia, eu não estou no grupo de risco, não estou nem um pouco preocupado com isso. Essas pessoas esquecem que podem transmitir o vírus para aquelas que estão no grupo de risco. Existem pessoas que são chamadas assintomáticas, pessoas que têm o vírus e não manifestam os sintomas. Ela tem o vírus, mas não manifesta. Aí ela vai passar isso para outras pessoas. Então, tem pessoas que não estão preocupadas com essas pessoas do grupo de risco. Aí eu vou para a palavra de Deus mais uma vez. Sempre usando a palavra de Deus para você. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, lá está escrito assim que não devemos ter em vista somente o que é nosso, somente os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. Tem pessoas que pulam alguns versículos da Bíblia, né? Até mesmo alguns pastores que pulam alguns versículos da Bíblia. Lá em Filipenses 2,4 fala que nós não devemos olhar somente para aquilo que é nosso, mas olharmos para aquilo que é dos outros. E aí está nós nos preocuparmos com os nossos entes queridos, de transmitirmos esse vírus, né? De levarmos este vírus a outras pessoas, não somente nossos entes queridos, mas outras pessoas, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco e que nós vamos conviver com eles. Prevenção nessa hora, irmão, é nos preocuparmos também com os outros. Ainda há outros que me perguntam. Tem muitas pessoas que me fazem algumas perguntas. Pastor, e as igrejas fechadas? E as igrejas fechadas, pastor? Primeiro, é preciso, irmãos, dizer que nós temos o hábito errado de nos referirmos ao prédio, ao auditório, onde nós nos reunimos, como igreja, irmãos. A igreja é o povo, não é o prédio. Então, as reuniões físicas e presenciais não estão acontecendo, é verdade. Eu não posso acreditar, nesse momento, que a igreja está parada. Onde você está? Você não apenas pode, mas deve fazer a diferença. A pergunta é, nesse momento, estamos vivendo, como podemos ser a igreja? Como nós podemos ser a igreja nesse momento? A igreja não é o prédio onde nós nos reunimos, o auditório, né? A igreja somos nós, eu e você. E o que nós estamos agora? O que nós podemos fazer agora, nesse momento, como igreja? O nosso devocional com Deus tem que ser diário, irmãos, em casa. Cultos podem ser realizados assim como estamos fazendo online. E como podemos tocar a vida de outras pessoas? Como podemos ser igreja nesse momento? Como podemos servir os outros? Talvez haja pessoas em sua volta precisando de uma ajuda, idosos precisando de ajuda para você fazer uma compra, levar para eles, ir no supermercado. Faça algo para ajudar as pessoas. Uma palavra amiga. Penso que esse é um ótimo cenário para expressarmos o amor, solidariedade.
Pois é o que tenho visto na TV por esses dias, solidariedade e amor expressado por muitas pessoas, por muitos empresários, né? que na sua grande maioria nem conhecem a palavra de Deus, como eu e você conhecemos. Olha só, irmãos, eu ainda vou trazer uma palavra aqui a respeito desse momento que nós estamos vivendo de solidariedade e de doação. Tá? Fica atento aí que eu vou trazer. Qualquer dia desse eu estou juntando aqui algumas informações sobre pessoas que estão doando. Por exemplo, ontem eu vi o presidente da Coca-Cola do Brasil, numa entrevista na televisão, fazendo uma doação de 45 milhões de reais para a saúde. Nós temos visto aí diretores de grandes bancos, de grandes empresas, né, fazendo doação para ajudar nessa pandemia. E eu estou com uma palavra, estou preparando uma palavra para isso. Eu estou ajuntando informações para me trazer para você uma palavra detalhada a respeito desse momento que nós estamos vivendo de solidariedade, né? De doação. Então esse é o momento que nós devemos doar, devemos ser solidários. Eu e você, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. Entenda uma coisa, conhecer não é tudo, pois o diabo também conhece. O diabo conhece, irmãos, toda a Bíblia. Ele está no inferno. O diabo e outras pessoas conhecem a Bíblia de cor e salteado, conhecem versículos da Bíblia, decoram a Bíblia, mas o inferno está cheio de pessoas assim. Sabe por quê? Porque não colocaram em prática a palavra do Senhor. Toda crise, irmãos, por pior que seja, há sempre oportunidade para que as pessoas se voltem para Deus e para a sua palavra. Aliás, na Bíblia, vejo muitas vezes as pessoas se voltando para Deus, em especial no Velho Testamento, foi nos momentos das maiores crises. Foi nos momentos das maiores crises. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, é que nessa crise muitos estão se voltando para Deus, deixando as coisas que os distraem e buscando a face de Deus. É nesse momento que devemos pregar o Evangelho, pois muitos estão com o coração arrependido. E a palavra de Deus, irmãos, no Salmo 51:15, diz que a um coração arrependido, Deus não despreza. Psicólogos estão dizendo que o isolamento social vai trazer um estresse emocional e psicológico. Então, irmão, se isolamento vai trazer um estresse emocional e psicológico, então precisamos saber como lidar com essa situação. Sabemos que nem todos estão parando, não é mesmo? Tem aqueles que estão trabalhando. Eu, por exemplo, estou trabalhando. Segunda, quarta e sexta eu trabalho. Mas tem muitas pessoas que estão dentro de casa. E essas pessoas que estão em isolamento, eu quero dizer para você que esse é um tempo em que você deveria aproveitar para usar esse tempo com sabedoria. Em primeiro lugar, quero destacar o que é mais importante. Use o seu tempo para buscar a Deus. Eu vejo gente que diz o tempo todo que não tem tempo para buscar a Deus. Ler a palavra de Deus, não tem tempo, não pode. Está sempre ocupado. Mas quando tem tempo, não prioriza essa atitude. Buscar a Deus, ler a sua palavra, orar. Eu quero te encorajar a usar esse seu tempo de isolamento, esse tempo que você está dentro de casa, em que as pessoas ficam aí na televisão mostrando tantos afazeres, né? E na maioria das vezes é se exercitar, fazer ginástica, né? Se mover dentro de casa. Eu queria chamar a sua atenção e te encorajar para você usar esse tempo. Comece o seu dia naquilo que deve ser prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do cristão. Leia a palavra de Deus ao iniciar o seu dia, ao despertar pela manhã. Ore logo pela manhã, assim que acordar. Levante de madrugada e ore. Depois você poderá dormir até mais tarde, você que está em isolamento social, depois você poderá dormir até mais tarde. Faça isso mais vezes ao dia. Faça isso mais vezes ao decorrer do seu dia. Encha sua mente da palavra de Deus. Deixe as redes sociais um pouquinho de lado. Já parou para pensar que Deus pode estar
querendo com essa crise que você o busque mais? Deixe seu celular, o seu smartphone um pouco de lado. A verdade é que perdemos muito tempo com aquilo que nos distrai e, pior, nos distraem do reino. Não podemos ficar desapercebidos. Jesus está voltando, irmãos. Não quero aqui generalizar, mas para alguns, a maior arma que o diabo está usando são as redes sociais. Esse Facebook. Agora eu tenho que usá-lo, né? Mas perdemos muito tempo com isso. Essa semana eu disse para vocês no começo do vídeo, eu tive que dar uma parada, porque eu não posso me envolver muito com as redes sociais. Eu preciso me debruçar na leitura da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não se limite a só ouvir uma mensagem. Leia a palavra de Deus todos os dias. Tira um tempo para você meditar na palavra de Deus. Esse mundo, irmão, está cheio de brincadeiras, distração. Isso vai fazer com que nós nos perdemos. Nós sabemos que a hora de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Esse mundo aí, esse mundo virtual, isso vai passar, irmãos. Vai chegar o mundo real. Não tenha dúvida disso. Tem pessoas que estão apenas tomando um porre de entretenimento pelo tédio de não ter o que fazer num momento como esse. Você deixa de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você tem direito a se entreter, sim, aproveitar, quem sabe, um pouco mais esse tempo em família, que muitas vezes, né, na correria do dia a dia, você não consegue, né, não acontece um tempo assim para você estar com a sua família, de você priorizar a sua família, de você estar em comunhão com a sua família, mas não deixe que isso determine como será esse período de isolamento. Por quê? Ele pode demorar, irmãos. Uns acham que vai ser poucos dias, outros acham que vão ser meses. E eu queria dizer para você nessa noite, use bem esse seu tempo de isolamento, use bem esse seu tempo de estar em casa com a sua família e buscando a face do Senhor. Depois de nós apresentarmos para você, irmãos, um panorama aí, né, geral da situação e dizer o que você deve fazer agora, eu quero concluir essa palavra com uma pergunta. O que o futuro nos reserva? E agora? O que fazer no que diz respeito ao futuro? O que o futuro está nos reservando? O que o futuro vai acontecer? O que eu devo aguardar? Eu estou me referindo, irmãos, após essa crise, após essa pandemia, isso vai passar. A minha resposta é: só Deus sabe. O que vai vir pela frente, só Deus sabe. Mas há previsões práticas sobre as consequências dessa pandemia. Quero lembrar que 11 dias de paralisação dos caminhoneiros, você se lembra, gerou crise e recessão que alguns sentem até hoje. Aquela paralisação dos caminhoneiros durou apenas 11 dias e houve uma recessão que algumas pessoas sentem até hoje. Embora não saibamos quanto tempo vai durar, já sabemos que a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, já está em recessão, já está em crise. Milhões de pessoas desempregadas. Imagine nós, então. É hora de pensar como gastar seus recursos, refazer seus planejamentos. E o que não podemos ignorar é que daqui a pouco tempo, muito pouco, temos pessoas com muitas dificuldades. E novamente repito, esse será o momento de expressarmos o cristianismo, o evangelho que acreditamos, e estender, irmãos, a mão. No entanto, mesmo que nós possamos prever esse tipo de problema, não acredito que devemos ser assolados pelo medo. Não devemos ter medo.
Mas é justamente nesse cenário que precisamos entender a natureza da nossa fé em Deus. Em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, diz lá que não estejamos ansiosos com coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus as nossas necessidades com oração, né, com súplica no Espírito. E no versículo 7 diz assim, que o Senhor ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Né? O Senhor vai trazer paz ao nosso coração e à nossa mente. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que a palavra de Deus deixa para nós, né, cada dia nós nos preocuparmos com um dia. Não é preocupar com o dia de amanhã, não, irmãos. Lá em São Mateus, né, no capítulo 6, no versículo 34, o Senhor Jesus fala que basta cada dia o seu mal. Claro que a Bíblia não está falando contra a previdência ou planejamento. Nós vemos José, no Egito, instruído por Deus, aconselhando o faraó, já que vai haver uma crise no futuro, não gaste agora todas as suas economias. Aliás, este é o momento de muitos pensarem como lidam com as suas finanças. Quando José esteve lá no Egito, ele aconselhou a faraó, né, a guardar nos seus celeiros, não é isso? Abastecer os seus celeiros, fazer uma reserva, porque ia haver uma fome no mundo. Então, nós devemos repensar como que nós gastamos, irmãos, as nossas finanças. Nós não podemos consumir sempre todo o nosso salário. Não importa o quão injusto ele seja. Nós sabemos que tem pessoas que têm um salário que são muito injustos, né? Salários mínimos, às vezes até pessoas que não ganham nem salário mínimo, e esses salários são injustos. Eu sei disso. Mas nós não devemos levar em questão o quanto seja injusto o nosso salário. Precisamos ter, irmãos, sempre uma reserva para uma previsão. Em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, eu disse, Deus não está falando contra a previdência, mas contra a ansiedade a respeito do futuro. Ele não fala lá contra a previdência, ele fala contra a ansiedade. Então, olhar para o futuro, eu não quero apenas me preocupar com a recessão econômica que essa pandemia vai trazer. Eu não quero me preocupar só com a minha saúde, dos meus familiares. Eu preciso aprender naturalmente, irmãos, exercer a minha fé. A natureza da fé que me coloca na total dependência de Deus e dizer, Senhor, a despeito do que possa acontecer, eu posso confiar no seu cuidado. Dizer sempre para Deus, eu posso confiar no Senhor. Não somente é hora de deixar a ansiedade, mas também clamar a Deus que não somente essa pandemia cesse, mas por sua intervenção em todas as áreas da nossa vida, que um dos nossos efeitos, irmãos, dessa crise seja a conversão de muitas almas. Eu acho que nós devemos orar a Deus e buscar a Deus que um dos efeitos dessa crise seja a conversão de muitas almas, né? Não há nenhuma promessa bíblica sobre a ausência de problemas ou de crises. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele fala lá assim, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus claramente diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. O Evangelho não diz que não teríamos aflições, mas diz que independente daquilo que nós passamos, nós devemos ter ânimo. Paulo diz, lá em Filipenses mesmo, no capítulo 4, no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso? Você conhece, nós conhecemos esse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, irmãos, há um contexto. O contexto específico, no versículo 12, ele diz assim, olha, eu já aprendi a viver toda e qualquer situação. Ele diz que sabe lidar com a escassez e também sabe lidar com a fartura. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa
que as circunstâncias não devem determinar o nosso ânimo. Essa é hora de lembrar de Deus, irmãos, usando o povo como exemplo para você, aquele povo que sustentou Elias lá no Ribeiro de Querite, irmãos. É hora de lembrar da viúva de Sarepta, lembrar do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A verdade é que se tem criado um evangelho que não é do Senhor Jesus, onde é apenas para esse mundo material, prosperidade, curas. Essas coisas são somente para esse mundo, irmãos. Isso tem levado pessoas a crer que todos os nossos problemas, se o tivermos, serão resolvidos instantaneamente, e isso não bate com o evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. O Salmo que lemos 46 deixa claro que teríamos tribulações, mas que Deus pode reverter o quadro, se Ele quiser, se for da sua vontade. Não podemos dar ordens a Deus dizendo que Ele tem que fazer, porque está escrito que tudo que eu pedir em nome de Jesus Cristo, Ele fará. Não, irmãos. Lá na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, diz lá que esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, irmãos. Precisamos jogar fora essa mentalidade de que não enfrentaremos problemas. Nós somos a igreja, irmãos. A igreja do Ocidente. E quando eu digo igreja do Ocidente, é por não sofrermos as perseguições que a igreja do Oriente tem vivido. Nós estamos despreparados para lidar com problemas, e muitos deles já foram advertidos na Bíblia. Muitos dos problemas que nós vemos já foram advertidos na Bíblia. Então, irmãos, quando o assunto é o futuro, eu acredito que teremos volta e meia mais problemas surgindo. Olha o que diz Jesus em seu sermão profético, lá em São Mateus, no capítulo 24, né, o seu sermão escatológico, do versículo 6 ao versículo 8, diz lá: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Isso porque ainda não é o fim. Isso é necessário. Assim como acontecer essas coisas que estão acontecendo com a pandemia, é necessário, irmãos. Mas ainda não é o fim. O versículo 7 diz assim: olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá epidemias. Olha aí, epidemias, a pandemia. Haverá fomes, vão vir fomes após essa pandemia. Terremotos em vários lugares. O versículo 8 vai dizer assim: porém, tudo isso é o princípio de dores. Isso, irmãos, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos adverte, mas somos apegados demais às coisas terrenas e esquecemos das celestiais, que são incomparavelmente melhores, irmãos. Tanto que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis ou mais infelizes de todos os homens. Então, essa é a última coisa no tempo dos fins para nos assustarmos? Não. Se você me perguntar, é a última coisa? Não, não é. Podemos esperar novas crises. Qual é a natureza da fé nesse momento? É dizer que Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio. Deus é nosso socorro bem presente nas tribulações, na angústia. E dizer, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não vamos deixar que as circunstâncias determinem os nossos sentimentos, pois nós estamos decididos a acreditar e confiar no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos.
Deixa eu orar por você nessa hora. Pai, eu quero te pedir que teu Espírito Santo traga direção a todos os que ouviram ou todos aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor. Direção na área material, pois alguns terão que cavar novos poços. Te peço também direção na área espiritual, que pessoas sejam despertas, Pai, por Ti, Deus querido e santo. Desperta os Teus filhos, Pai, para mostrar para eles que próximo está a sua vinda e que não haverá outra chance, Senhor. Não haverá outra oportunidade de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Agora te peço também, Senhor, pela igreja, que ela volte à sã doutrina, Senhor. Ela volte, Senhor, à sã doutrina. Livre este meu irmão, livre essa minha irmã, livre essa pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra, Senhor, juntamente com toda a sua família, de todo o mal, de toda essa pandemia. Livra, Senhor, do coronavírus, da Covid-19, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoe essa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, porque há poder neste nome, e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. Em breve nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Paz seja convosco.